Olá pessoal, beleza? Olha, hoje então nós vamos para a nossa aula número 123, figura de estilo, sexta parte. Então, nos acompanhe no vídeo, por favor. Então, vamos finalizar as aulas sobre figura de estilo, né? Então, vamos falar da paronomásia, perífrase, pleonasmo, poliptoto, polissíndeto, prosopopeia, reticência, timese, silepse, silogismo, sinonímia e sinédoque. Paronomásia significa sobrenome, apelido. Consiste na repetição de palavras parônimas, isto é, semelhantes só na forma e homônimas na escrita. Exemplo: o pão é o alimento indispensável à mesa do brasileiro, que cada um de nós aprendeu. Com o suor de teu rosto comerás o pão de cada dia. Viviam acampados naquele terreno próximo à igreja. O seu conceito foi perdendo terreno no seio da comunidade. Perífrase significa dizer por circunlóquio. Consiste no emprego de um grupo de palavras para exprimir uma coisa. É a substituição de um nome próprio por um rodeio ou circunlóquio. Exemplo: o poeta dos escravos, mesmo que Castro Alves. O poeta da dúvida, que é Álvares de Azevedo. Pleonasmo significa redundância. Consiste no emprego de expressões redundantes para dar maior força à frase, para dar graça, ênfase e energia à frase. Exemplos: a mim resta-me a independência para chorar. Outra frase: tantos outros assombros da natureza e prodígios com inauditos, vistos com os olhos, palpados com as mãos, pisados com os pés. Poliptoto significa em vários modos ou casos. Consiste na repetição de uma mesma palavra, tendo funções ou formas diferentes. Exemplos: esse mar é lindo. Suas praias são dormentes. Suas lágrimas são saudades. Essas saudades eternas. Como é linda a nossa vida! Como a vida é ternura! Como te sentes agora? Polissíndeto significa muitas ligações. Consiste na repetição de orações coordenadas ligadas pela conjunção coordenativa aditiva. Exemplos: e rola, e tomba, e se despedaça, e morre. Outro exemplo: aquele corpo ardente que o envolve e enlaça e prende e aperta loucamente. Prosopopeia significa personificação. Consiste em atribuir vida e ação a seres inanimados, mortos ou ausentes. Trata-se de uma personificação ou antropoformismo de animais e coisas de modo fictício. Exemplos: as estrelas foram chamadas e disseram: aqui estamos. Outro exemplo: é possível, estão bradando estas paredes. É possível que faz Deus tantos milagres por nos dar a saúde e vida temporal. Reticência significa calado. Consiste em deixar suspenso ou incompleto um pensamento. Exemplos: que todos não se deixem iludir, pois ele foi. Outro exemplo: não sei se devo confessar o crime. É horrível. É vergonhoso. Que dirão? Timés significa corte.
consiste na quebra de uma palavra, intercalando outra. É muito comum no futuro do presente e no futuro do pretérito do indicativo, que é o mesmo que é uma mesóclise. Exemplos: deixou o humor lindíssimo Xixová. Outro exemplo: e manter-se-á querido. Sílapse significa concepção. Consiste no emprego de certas palavras que concordam com o pensamento e não são regidas pelas regras gramaticais. Subdivide-se em sílapse de número, as palavras não concordam em número. Em sílapse de pessoa, as palavras não concordam em pessoa. Exemplo: os paulistas somos vanguardeiro. Vossa Excelentíssima é muito generoso. Silogismo significa pensar, refletir. Consiste na conclusão tirada de duas verdades ou de supostas verdades, chamadas premissas, que são comparadas entre si. O silogismo, às vezes, tem tudo de verdadeiro e realmente não é verdadeiro. Quando isso ocorre, chama-se sofisma. Exemplos: todo homem é racional. Osni é homem, logo, Osni é racional. Todo animal é irracional. Cachorro é animal, logo, cachorro é irracional. Sinonímia significa semelhança no sentido. Consiste na repetição de palavras com o mesmo sentido. Exemplos: que procuras? Que buscas? Que pesquisas? Por que por que lacrimejas? Por que soluças? Por que choras? Sinédoque significa compreensão. Consiste no emprego do mais pelo menos, isto é, o todo pela parte e vice-versa. Consiste ainda em tomar o gênero pela espécie e vice-versa, o plural pelo singular e vice-versa, o comum pelo próprio e vice-versa. Exemplos: tanger o bronze. Bronze é o sino. O Judas da classe, aquele que denuncia. Exercício. A frase tanger o bronze, que é igual ao sino, é um exemplo de A. Silogismo, que significa pensar, refletir. B. Sinonímia, que significa semelhança no sentido. Ou letra C. Sinédoque, que significa compreensão. Resposta é a letra C. Sinédoque, que significa compreensão. 2. A frase que procuras, que buscas, que pesquisas é um exemplo de A. Silogismo, que significa pensar, refletir. Sinonímia, que significa semelhança no sentido. Letra C. Sinédoque, que significa compreensão. Resposta: letra B. Sinonímia, que significa semelhança no sentido. 3. Todo homem é racional. Osni é homem, logo, Osni é racional. Temos aqui um exemplo de silogismo, que significa pensar, refletir. B. Sinonímia, que significa semelhança no sentido. C. Sinédoque, que significa compreensão. Resposta: letra A. Silogismo, que significa pensar, refletir. 4. O poeta dos escravos, Castro Alves, é um exemplo de A. Paronomásia, que significa sobrenome, apelido. B. Perífrase, que significa dizer por circunlóquio. C. Pleonasmo, que significa redundância. Resposta é a letra B. Perífrase, que significa dizer por circunlóquio. 5.
Viviam acampados naquele terreno próximo à igreja. O seu conceito foi perdendo terreno no seio da comunidade. É um exemplo de paronomásia, que significa sobrenome e apelido. B. Perífrase, que significa dizer por circunlóquio. C. Pleonasmo, que significa redundância. Resposta é a letra A. Paronomásia, que significa sobrenome, apelido. 6. A mim resta-me a independência para chorar. Esta frase é um exemplo de A. Paronomásia, que significa sobrenome, apelido. B. Perífrase, que significa dizer por circunlóquio. C. Pleonasmo, que significa redundância. Resposta é a letra C. Pleonasmo, que significa redundância. 7. Como é linda a nossa vida! Como a vida é ternura! Como te sentes agora? Temos aqui um exemplo de A. Poliptoto, que significa em vários modos ou casos. B. Polissíndeto, que significa muitas ligações. C. Prosopopeia, que significa personificação. Resposta, então, é a letra A. É um poliptoto, que significa vários modos ou casos. 8. E rola, e tomba, e se despedaça e morre. É um exemplo de A. Poliptoto, que significa em vários modos ou casos. B. Polissíndeto, que significa muitas ligações. C. Prosopopeia, que significa personificação. Resposta, letra B. Polissíndeto, que significa muitas ligações. 9. As estrelas foram chamadas e disseram: aqui estamos. É um exemplo de A. Poliptoto, que significa em vários modos ou casos. B. Polissíndeto, que significa muitas ligações. C. Prosopopeia, que significa personificação. Resposta, letra C. Prosopopeia, que significa personificação. 10. Que todos não se deixem iludir, pois ele foi. Temos aqui um exemplo de A. Reticência, que significa calado. B. Timese, que significa corte. C. Silepse, que significa concepção. Resposta, letra A. É uma reticência, que significa calado. Muito bem, por hoje é só. Obrigado a você que assistiu. Até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.